Olá, tudo certo com vocês? Hoje vamos começar aqui mais um programa do Pode Contar, o podcast. Vamos com o episódio hoje com o nosso amigo aqui da BB Conte Contabilidade também, nosso cliente, o André Neves Dal Moro. Ele tem 39 anos, é empresário, é pai, um grande empreendedor na verdade aí também, e vai contar um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória nesse meio econômico, contar um pouquinho mais sobre a sua vida e passar aí algumas dicas para você que é empreendedor e você que está nos ouvindo aí para melhorar a sua vida também. André, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite, é uma honra. Legal. André, a gente convidou você, porque a gente já te conhece também, né? No caso já é o cliente aqui do escritório, mas também porque a gente viu a sua trajetória, né? E eu acho que é sempre bacana, como empresário, como empreendedor, contar um pouco mais sobre a trajetória, né? Afinal de contas, para vocês entenderem melhor, o André, juntamente com seu pai, com outros sócios, ele é dono de uma empresa que completou esse ano 30 anos, né, André? 30 anos. Então, assim, uma empresa que no Brasil sobrevive aí praticamente 3 décadas e está aí um sucesso, está se renovando com outras tecnologias, está crescendo no mercado, formando parcerias e tudo mais. Eu acho que vale a pena trazer essa história, vale a pena contar um pouquinho mais sobre essa trajetória e poder passar aí os pormenores para que as pessoas possam estar se atentando, né? Muitas das vezes são histórias assim que inspiram as pessoas, inspiram os empreendedores, motivam eles, né? Porque também como empresário a gente fica motivado quando a gente vê histórias assim e vê que não é só com a gente que às vezes acontece coisas ruins, porque certamente a gente vai conversar sobre isso, que não foi sempre um mar de rosas, né? Com certeza não. Então assim, André, conta um pouquinho mais assim sobre como começou a empresa e tal, até porque hoje, no caso, a empresa começou pelo seu pai, né? Isso, meu pai, a formação dele é engenharia mecânica e ele logo que se formou foi trabalhar na Eliane Revestimentos Cerâmicos, que na época e até hoje é uma empresa referência no mercado, que foi por muitos anos, disputou como a maior cerâmica do mundo. Talvez muitos não saibam isso, mas em alguns momentos ela chegou a ser a maior cerâmica do mundo. E na época a Eliane, ela, além de ser cerâmica, ela fazia internamente, vamos botar, quase tudo que ela necessitava para a sua própria empresa. Então ela fazia os fornos, fazia os moinhos e, dentre outras coisas, fazia a matrizaria que era utilizada para produzir a cerâmica em si. E essa empresa que fazia esses outros, fornecia para a própria cerâmica, se chamava Imecal, que era uma subempresa dentro da Eliane, chegou a ter 400 funcionários, só essa Imecal. E ele entrou na época, depois de formado, e foi galgando, e em alguns anos ele virou gerente dessa Imecal. E trabalhou anos na Imecal em todas essas áreas, não só na área de matrizaria. E meados de 90, no início de 90, final dos anos 80, no Brasil, acho que no mundo, começou uma onda da terceirização, que era a ideia de que a empresa tem que trabalhar no que é o ramo fim dela, né? E não outras coisas, e que se cada um ficar no seu ramo fim, quem é especialista naquilo vai fazer mais bem feito. Então, a Eliane veio com essa ideia e a Imecal acabou se desmanchando, vamos dizer assim, e da onde surgiram várias empresas da Imecal. Então, a matrizaria CMC veio de dentro da Imecal. Então, a Imecal não existiu mais e a Eliane começou a comprar a matrizaria da CMC como uma empresa terceira. Inclusive, por algum tempo, acho que em torno de um ano, a CMC ela trabalhou dentro da própria Eliane. Então, ela não tinha sede própria e trabalhava lá dentro, mas já com um CNPJ próprio. E depois de um ano, a CMC construiu a sua sede na área Industrial 1, foi a primeira empresa da área Industrial 1 de Cocal. E depois que saiu dentro da Eliane, ela pôde começar a fornecer para outras empresas também. 2 ou 3 anos depois, a Insepa Revestimentos Cerâmicos, que era uma empresa também aí multinacional, que ela era uma empresa que foi já comprada por algumas, depois virou Roca, e agora mais recentemente virou La Moda, que é um grupo mexicano que hoje vem a ser o maior do mundo. Já passou a Mohawk e é uma empresa muito grande. E a Insepa fez a mesma situação, ela tinha a própria matrizaria, não tinha mais interesse, e daí surgiu a unidade de Campo Largo, que até hoje existe, para fornecer para a Insepa e no Paraná, para outros clientes. Então, dali surgiu a CMC. A gente sempre fala que uma das dificuldades foi não teve um aporte financeiro grande para iniciar, foi o fundo de garantia do meu pai. Sim. E dali já se começou um acordo que ia comprar da Eliane e da Insepa
parcelado, vamos dizer assim, então o faturamento da empresa foi quem pagou. É umas que, na verdade, teu pai era funcionário na empresa, na verdade ele era, então, funcionário da empresa Eliane, que era uma cerâmica aqui de Cocal, uma cerâmica grande, como você mesmo comentou, e daí ele resolveu, então, partir do momento que teve essa questão da terceirização, ele viu aí uma oportunidade para estar fazendo o seu espaço ali, abriu a sua empresa, vamos dizer assim, isso, né? Que legal isso. E ele conta que foi desafiador até nas duas situações, tanto aqui, né, na Eliane quanto na Insepa, de conseguir convencer os funcionários, que eram funcionários de uma grande empresa, para ir para uma empresa que estava começando e ele fala que foi, assim, muito interessante porque a grande maioria comprou a ideia e muitos estão até hoje, inclusive, trabalhando com a gente. O André, tu tinha comentado ali sobre essa questão da terceirização. Eu acredito que até hoje, na verdade, né? Eu acho que então, esse movimento já veio desde lá do final da década de 80, então 90 ali, que veio essa questão da terceirização, que foi realmente uma questão de a indústria focar no seu principal produto, né? E terceirizar as outras áreas até justamente para que ela possa progrediu. Eu acredito que foi já uma revolução industrial, vamos dizer assim. Sim, até algum tempo atrás me surpreendi com, né, um parênteses aqui, que eu tive na CSN e lá eles falaram que tinha um movimento contrário, que eles chamavam de, não era terceirização, era primarização. Então alguns trabalhos e serviços que eles contratavam fora, eles estavam trazendo para dentro da empresa. Vou dar um exemplo da VEG, que é uma empresa que a gente fala que é muito verticalizada. Então, eles fazem muito para eles próprios, assim, até talvez, né, o inverso do que a gente está acostumado, mas a VEG tem fábrica de tinta hoje, que ela fornece para outros, mas que surgiu para ela fazer tintas para os próprios motores dela, etc. Então, alguns segmentos que a VEG tem hoje, ela foi nessa ideia de primarização. Eu acho que não tem regra, eu acho que depende vamos dizer, de cada caso. Exato. Da aceitação. Tem situações que a empresa enxerga e consegue, fazendo internamente, ter um resultado melhor e consegue, né, tem uma estrutura para isso e pode ser que com isso até consiga ter margens de lucro melhores, porque a partir do momento que tu faz, tu não precisa contar com a margem de lucro do terceiro que eventualmente, naturalmente vai existir. É que também tem os grupos de empresa, né? Nós estamos falando, tem a terceirização, que às vezes pode abrir espaço aí para outros empreendedores, como foi o caso do teu pai. Teu pai tem quantos anos mesmo? Tem 66. Até 6 anos. Então, assim, quando ele abriu, ele tinha, então, 35 anos. Ele era bem novo. Então, e tu tens 39, então praticamente tinha 9 anos aí quando ele começou. Realmente. Quando ele começou, eu me lembro, assim, né, que teve uma conversa em casa dessa mudança, né, e nos conscientizando do risco e etc. E desde então eu sempre me envolvi muito com a empresa, assim, desde novo. Então o pessoal que está lá até hoje da época fala que eu ia lá, né, piazinho, incomodar, né, e etc. E, assim, uma coisa que meu pai sempre deixou claro a partir do dia que ele, né, instituiu a empresa e começou lá com 13, 14, 15 anos a ideia de que eu poderia vir a trabalhar lá um dia, que eu acho que talvez isso seja uma dica, vamos botar assim, interessante, é que ele sempre deixou muito claro que eu sempre ia ser filho dele e como filho dele eu seria sócio da empresa como herança e etc. Mas que isso nunca iria garantir que eu ia ter um emprego na empresa e que eu ia ser o sucessor dele na gestão da empresa. Então, ele sempre deixou bem claro que existem duas situações. Uma é o sócio e uma é o empregado, o trabalhador, o gerente, diretor, seja o que for. São coisas distintas. Então, ele sempre deixou isso claro para mim. André, fazendo um adendo até no que tu comentou agora, muitas das vezes, né, tem as pessoas que às vezes não, né, quando vai, porque o pai é empresário, porque já está com a vida garantida. Então, eu acho que aí a gente tem um ponto a se discutir muito, muito forte, assim, porque esse conceito, eu acredito que tem ficado cada vez mais retrô, né? As pessoas pensam, porque já é filho de empresário, tá com a vida feita, já tá tudo, vai ter... A gente tem casos, infelizmente, de grandes empresas que começaram ali com seus pais, com os avós, às vezes pioneiros, né? Estavam ali com a manutenção da empresa, porém, uma empresa familiar que foi passando, sucessão familiar, na questão de diretoria, direção, e que essas empresas acabaram fracassando, no caso, né? Então, assim, muitas das vezes perdeu a técnica, perdeu a qualidade, perdeu a essência da empresa. Então, acho que essa questão, acho que vale a pena isso que você falou, acho que é muito importante reforçar como foi assim quando o teu pai, como ele chegou para ti e disse, filho, tu é meu filho, como tu mesmo ele colocou, agora o meu objetivo é passar a empresa para ti, mas
para isso tu vai precisar ralar um pouco. Como é que foi isso? Até porque eu acho que esse pormenor aí é importante. Como eu estava falando, ele sempre deixou claro isso, de que sócio é uma coisa e funcionário é outra. E ele sempre colocou que a empresa era o projeto de vida dele, né, que ele trabalhou muito pela empresa e que, mesmo eu sendo filho dele, ele não iria deixar a empresa, né, se esvair, se perder, por me colocar eventualmente numa posição, num cargo que eu não fizesse jus. E ele sempre enfatizou isso, não era da boca para fora, ou pelo menos ele sempre me fez acreditar que não era. Então, no sentido de que se eu não me esforçasse para ter o cargo, eu não teria, por osmose, por simplesmente ser filho dele, eu teria aquele cargo garantido. Exato. Então, com 14, 15 anos, eu fui para a empresa, aí eu comecei lá a digitar cartão, depois ajudei na furadeira. Então, o pessoal sabe, eu passei por diversos setores da empresa, não com a ideia de que eu fosse ser operador de máquina, mas para conhecer o processo, para ver como é que funciona, para que lá, um dia que eu estivesse administrando aquilo, eu conhecesse. E é meio que simbólico tu passar por isso para dizer, ó, eu sei o que vocês estão passando, eu já fiz isso, eu conheço. E nessa pegada de que o dia que ele enxergar, ainda como administrador da empresa, que eu não esteja fazendo jus ao cargo, não teria problema nenhum ele me demitir, não sei se vai continuar sendo meu filho, vai continuar sendo sócio da empresa, mas não vai mais trabalhar nesse cargo. Por quê? Porque a empresa está indo pior com o teu trabalho, como qualquer outro funcionário. Então isso acaba te remetendo a uma situação tirada da zona de conforto. Claro. Porque é natural que se tu imagine ou seja passado ao longo da tua vida que tu tenha alguma coisa garantida, que tu tenha menos esforço. Eu falo, isso não é da pessoa, isso é do ser humano. Então, se chegar para alguém, sei lá, um guri de 14, 15, 17 anos vai fazer vestibular e dizer, olha, tá tranquilo, a tua vaga tá garantida, teu pai é médico, tu vai para medicina, tu não precisa estudar no vestibular, que tá tranquilo, a tendência dele é se esforçar menos. Isso é instintivo. Então, se alguém não tá te mostrando que se tu não te esforçar, tu não vai conseguir chegar em algum lugar, a tendência é que tu não te esforce. Então, isso sempre foi deixado bem claro para mim. E até os dias de hoje, eventualmente isso é colocado, né? Já existe mais maturidade, etc. Mas isso é deixado claro da mesma forma que hoje em dia muitas vezes ele coloca que a ideia é cada vez diminuir, porque ele enxerga que talvez na idade dele, com a pegada que ele está, etc., para algumas coisas ele agregue menos na empresa, que então ele tenha que recolher o time naquelas situações pontuais, sabe? E o teu pai ele tem uma visão não apenas de empresário, mas de empreendedor e do negócio, da essência do negócio, porque ele está zelando justamente pela qualidade do produto, pela qualidade do atendimento, pela qualidade da empresa num todo, né? Então, assim, acho que essa visão do empresário, do empreendedor, quando ele vê a empresa e sabe que às vezes ele é o gargalo, ou ele pode ser o gargalo, ou às vezes essa questão, por exemplo, de pai para filho e para neto, enfim, essa questão de sucessão, cara, isso é muito algo que as pessoas muitas das vezes pecam, né? A gente acabou de falar que muitas empresas erraram com isso e acabaram empresas falindo, grandes empresas falindo, como também nós tivemos outras situações, histórias de sucesso que não houve a sucessão direta, né? Tipo assim, foi uma questão técnica, montaram uma diretoria de confiança, pessoas técnicas profissionalizaram a gestão para que a empresa pudesse crescer, para que essas outras empresas pudessem crescer. E realmente essa visão é muito importante para o empresário, porque se ele não tiver a noção de que às vezes ele mesmo é o gargalo, ou às vezes a decisão dele, tomada por base de uma emoção, de um sentimento, pode trazer para a empresa um resultado negativo, então eu acredito que ele está numa posição que ele pode colocar a sua empresa em risco, as pessoas que estão ali vinculadas à empresa em risco. Então, acho que essa colocação do teu pai mostra realmente que ele tem essa habilidade racional muito forte, tipo um empresário. Racional. Porque é muito racional. Porque afinal de contas nós estamos falando de razão versus sentimento, porque o pai quer o melhor para o seu filho, mas para que ele possa querer o melhor para o seu filho, não significa que ele vai dar tudo para ele de mão beijada. E eu acho que teu pai fez um bom trabalho nisso, né? Conhecendo a tua pessoa, conhecendo a tua trajetória na empresa. Eu estive lá na festa de 30 anos da empresa, fiquei muito lisonjeado com o convite, fiquei bem feliz em participar lá. E uma das coisas que eu observei lá, assim, que as pessoas, que como tu até comentou um pouco antes, elas conhecem a história da empresa. Eu vi muita gente lá na empresa que já estão há bastante tempo, né? Começaram às vezes lá no começo com o teu pai, contigo e tal, então, e eles já conhecem essa história, no caso, né? Então, acho que, até eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque hoje em dia uma das maiores dificuldades que o empresário tem
contratação, funcionários, mão de obra qualificada, essa parte de funcionários hoje ainda é uma dor para muita gente, uma dor para muitas empresas. Eu queria que tu contasse o segredo para as pessoas sobre alguns funcionários lá já são veteranos da casa, já estão aí há anos na empresa, eu vi lá, fiquei bem feliz. Então, conta pra gente como é que foi, qual é o segredo que vocês conseguem para fazer manter esses colaboradores ali junto com vocês? Eu te confesso que talvez seja uma das maiores dificuldades. A gente brinca que se pegar os últimos 10 anos da empresa, os últimos 5, comparado aos 25 anteriores, vamos colocar, a gente teve mais rotatividade em números absolutos nos últimos 5 do que nos 25 anteriores. Então a gente enxerga assim, que principalmente essa nova geração, ela não tem apego pela empresa, pelo emprego, né? Por qualquer motivo ela desiste, né? Eu acho que falta um pouco de resiliência. É uma geração que quer tudo muito rápido, né? Não tem paciência. Voltando um pouquinho, eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei lá com 14, 15 anos, depois fui fazer faculdade no Rio Grande do Sul, então não trabalhava diretamente na empresa no dia a dia, mas nas férias vinha para cá para trabalhar na empresa e ficava lá, né? Em vez de ir para a praia, eu ficava na empresa já com essa ideia de que se um dia tu quer administrar isso aqui, tu tem que estar vivendo isso aqui. Como a faculdade não é na mesma cidade, nas férias tu vai aproveitar para fazer isso. Ia algumas férias para Campo Largo, já para ficar lá na filial, etc. E isso foi fazendo com que eu não cheguei na empresa como filho do dono ganhando um salário. Eu cheguei ganhando o piso de engenheiro, mesmo sendo filho do dono, porque naquele momento eu não tinha experiência de engenheiro, nem de administração e cargo para ganhar mais do que aquilo. É importante passar por esse processo. Exato, isso é importante. Então, eu tive uma situação que no final da faculdade, um pouco antes, surgiu a oportunidade a princípio a ideia era ir para os Estados Unidos para fazer aquelas férias de verão, porque eu sempre estudei inglês aqui no Brasil, e a ideia era ir ficar morando um tempo para consolidar o inglês, etc. E no fim acabou que tinha alguns amigos meus que estavam na Inglaterra, em Oxford, e falaram, vem para cá e tal. Só que para ir para lá ficar só nas férias não era interessante. Tem uma linha com meu pai que eu iria ficar 6 meses, tranquei a faculdade 6 meses, na ideia de que eu já estava algumas cadeiras adiantado e que no último semestre eu iria para lá 2 dias por semana, mas já moraria aqui, então já poderia estar fazendo estágio na empresa, trabalhando ali. Então no fim não deu muita diferença. E quando eu fui para a Inglaterra, eu trabalhei lá, né, ganhei dinheiro, não era a ideia de ficar lá, como muita gente vai, mas o salário que eu ganhava lá, quando eu voltei, era o dobro do que eu voltei para ganhar aqui no Brasil. Então, para mim, na época, eu trabalhei 6 meses lá, eu comprei computador, troquei de moto aqui no Brasil, viajei 15 dias com a minha irmã lá para a Europa, tudo o dinheiro que eu ganhei lá, eu voltei para o Brasil para ganhar metade do que eu ganhava lá. Então, assim, tem que muitas vezes pensar lá na frente, não dá para achar que tu vai entrar e que em 6 meses, 1 ano, tu vai estar colhendo, não vai. Então, isso é algo que eu vejo que as pessoas antigas talvez tinham um pouco mais disso, assim, né, de enxergar isso e valorizar. Então, quem está há mais tempo valoriza isso, quem está há menos tempo tem pouco. Então, a ideia da festa, a ideia de cada vez, né, ter um RH mais participativo, foi feito gincana, foi feito diversas coisas com essa ideia de tentar fazer com que as pessoas entendam que a empresa tem uma história e que elas façam questão de participar daquilo, né, que não seja só algo muito frio, né. Então, acho que tu tentar trazer a pessoa para se identificar com a empresa, para abraçar a ideia do negócio, né, de que vem a empresa crescendo, traz satisfação para ela. Não é aquela ideia que tem hoje em dia de que se tá ganhando dinheiro, o patrão vai ficar rico, né, que a gente vê que é muito isso. Eu falo muito para os funcionários, eu digo assim, se a empresa estiver bem, se a gente estiver faturando bem, se estiver com resultado bom, na hora que alguém vem pedir aumento, quem decide o aumento é quem está pagando as contas e recebendo o dinheiro. Então é quem faz, né, que em última instância é o diretor que faz essa análise. Se o cara tá vendo um monte de conta e pouco dinheiro para pagar e alguém vem pedir aumento, a tendência dele é dizer, cara, eu já tô apertado, como é que eu vou dar aumento? Se ele vê que tá indo bem, a tendência dele é... Então, assim, por mais que seja indireto, tem que entender que a empresa estar bem vai fazer com que todos estejam bem. Só que é difícil passar isso para as pessoas. Tu falou uma coisa muito importante, né, André? A geração nova, né? Essa geração já a gente vê não somente na área de vocês, mas em geral, até mesmo aqui no escritório e tudo mais, que a gente tem o escritório de contabilidade aqui também é a mesma questão, justamente essa demanda de as pessoas parecem não estar mais comprometidas, não são mais resilientes ao ponto de vestir a camisa. Para eles, acho que é uma geração mais que vem mais no conforto, talvez, eu não sei dizer ao certo, mas de fato uma geração mais, não vou dizer
mas vou dizer, na verdade, mimimi, aquela geração que, tipo, não tá nem aí, faz faculdade ou não for. Hoje parece que as coisas são mais fáceis, então... Exato, então assim, já vem naquela pegada assim mais, se não der certo aqui tem outro, então parece que hoje meio que se inverteu, tu tem que mandar o currículo da tua empresa para a pessoa para ver se ela vai querer ou não trabalhar ali, então é uma questão que pega muito, né, as pessoas infelizmente estão cada vez menos interessadas em prospectar a sua carreira por conta de que não tem comprometimento, às vezes não estão engajadas com a essência da empresa. Mas vocês ali, eu vi que esses funcionários mais antigos, eles estavam vinculados justamente à essência da empresa. Até eu acredito que seja muitas das vezes por conta dessa história, né? Tanto do seu Ângelo, que é seu pai ali nessa questão, quanto sua também, né? De estar ali presente, ver tudo, que tu não teve grandes privilégios por estar ali, por ser filho tu passou pelo processo. Eu acho que isso eu vejo isso como algo bem importante, até por uma questão de crescimento pessoal para ti, né? Profissional, e também no caso para a própria empresa, porque daí as pessoas em geral viram como é que o André cresceu, o passo a passo que teve, né? E assim, se eles veem o filho do dono não tendo privilégios, é uma visão de que assim, não, aqui as coisas são justas, né? Eu vou te dar um exemplo, quando eu fui morar em Curitiba, Campo Largo, eu fazia MBA na FGV, era segunda e terça à noite, era das 6h30 às 11h, e eu namorava minha esposa hoje e vinha para cá finais de semana. Então, assim, eu saía de lá sexta-feira depois do horário do expediente e saía daqui às 3 da manhã, acordava às 2h30, saía às 3 para chegar lá, para trabalhar e para aula no outro dia. Então, era muito cansativo. E um dia eu falei, papai, será que não dá para segunda-feira? Ele falou, se tu não fosse meu filho, tu teria essa possibilidade de poder ir mais tarde, etc? Eu falei, não, então se tu quer vir para namorar, tu vem, agora é depois do horário. Então, assim, isso é simbólico, né? E isso é o que eu falei lá no começo. Me passa a mensagem de que ou tu faz por merecer, ou tu não vai ter, né, o que tu mereceria. Então, isso tem que ser deixado claro e talvez esse seja um segredo. E outra coisa que eu também cresci ouvindo meu pai falar, que talvez seja interessante comentar, é assim, a questão de dividir empresa de empresário. Então, dinheiro da empresa é da empresa, dinheiro do empresário é do empresário. Então, ele sempre teve isso muito claro e eu acho que isso é talvez um segredo para que a empresa, né, se perpetue e cresça, porque o que a gente vê muito a gente sabe que a empresa oscila, né, não tem uma constância, em momentos está muito bem, outros momentos o mercado está pior, então se tu otimizar para aquele momento que está tudo ótimo, para pegar o dinheiro da empresa e subir o teu nível de vida pessoal, na hora que né, a coisa piorar um pouco, não estou dizendo que a coisa vai quebrar, mas que diminua um pouco aquela situação favorável, é difícil andar para trás, né? Então é a mesma coisa que eu falo. Se tu tem um carro sem ar-condicionado, fez 18 anos, que dá um Uninho, que foi meu primeiro carro, era um Uno da empresa que meu pai comprou, vamos dizer, para mim, né? Comprou da empresa, porque o que é da empresa é da empresa, o que é dele, que tinha 200 mil quilômetros, que no primeiro ano na faculdade eu ia de ônibus, pegava o trem em Porto Alegre para ir para São Leopoldo. Às vezes eu acho que ele fez muito assim para sofrer, para sentir, porque daí o dia que ele me deu esse Uno a gás, na época, um 1.0 a gás com 200 mil quilômetros, para mim foi maravilhoso, para quem ia de ônibus, pegava trem. Então isso foi mostrando que tu tem que passar pelas dificuldades para ver que lá na frente, quando tu tiver alguma coisa... Agora, depois que tu tem o ar-condicionado, dizer, agora tu vai voltar pro Uno. É difícil, né? Então, é a mesma coisa na empresa. Se tu chega num nível de vida que tu dizer, não, agora piorou, tu vai ter que não mais fazer isso que tu fazia, então tu tem que trabalhar, é o teu salário, tem alguma retirada, até porque retirada de lucro da empresa, como empresário, ela pode existir ou pode não existir, a depender do lucro. Agora, o teu salário, tu tem que viver com aquele. Ele sempre deixou claro, ó, tem que viver com o salário que a empresa te paga, não pensando que tu é dono. Então, eu acho que isso é o que muitas vezes mata, porque com essa empresa tem momentos bons, a pessoa acha que tá rica, né, porque com a empresa é muito mais fácil conseguir crédito, né, tu chega com o CNPJ faturando um valor razoável, o cara te dá crédito para comprar um carro 300, 400 mil, que na pessoa vez que ele não te daria. Só que a hora que reduz um pouco, tu não... E muita gente não quer andar para trás, não quer vender o carro e acaba descapitalizando a empresa, não reinveste e é onde mora eu. Também assim, na verdade não é à toa que isso faz com que muitas pessoas acabam perdendo seu negócio. Eu particularmente aqui no escritório já vi histórias de pessoas assim, que tinham realmente uma empresa e misturaram pessoa física e jurídica ali, tipo, aí, o que era da empresa usavam para benefício próprio, comprou casa, comprou carro, enfim, quando a gente viu, a empresa passou por um mau bocado. Tá indo tudo bem, a hora que não tá tudo bem é que... Chega um momento ruim, né? Falando nisso, momentos ruins, 30 anos de empresa, certamente que não foi um mar de rosas, né? Então, qual foi o momento, assim, que você acompanhou do seu pai, ou que você também passou, talvez, da empresa, assim, que foi
o momento que vocês pensaram, e agora nós vamos conseguir sobreviver, assim, qual foi o momento mais marcante nesse sentido? Assim, voltando ao começo, o fato, né, da empresa ter começado sem um investimento, né, vamos supor, muita gente diz, ao longo da vida eu trabalhei, tenho 10 milhões, vou montar a empresa. Tu começa com uma empresa saudável financeiramente falando. Quando tu começa uma empresa que a própria empresa tem que, né, gerar resultado para pagar ela própria, ou o início dela, isso é uma dificuldade. Então, em alguns momentos ao longo da história de baixas de serviço e etc., a gente teve problemas e assim, foram escolhas, não sei se certas, mas as dificuldades financeiras da empresa sempre foi focada em relação ao imposto. Então, a gente, né, não tem dívida nenhuma com funcionário, com fornecedor, ele, né, nunca teve sempre, né, os 30 anos, para os salários é pago em dia. Os únicos que não recebem muitas vezes são os sócios, né, que muitas vezes não tem dinheiro, então não recebe salário, ele tem que se virar. E essas foram as escolhas. Então, essa questão, né, fiscal e etc., talvez tenha sido um problema, porque tu não pagar imposto, talvez é o que no curto prazo te gere menos problema para operar, porque se tu não paga o fornecedor, ele não te fornece mais, tu inviabiliza. Se tu não paga um funcionário, mesma coisa. O governo não é instantâneo, mas ao longo prazo, a gente sabe que tem multa, juros, etc. Então, isso gerou um problema que, por muito tempo, né, nos prejudicou. Recentemente a gente conseguiu, né, uma boa recuperação, até pelo resultado da empresa nos últimos anos, que hoje a gente está numa situação bem mais favorável e com uma projeção bem otimista das coisas. Então, e assim, eu particularmente aprendi uma coisa e a gente hoje tem essa máxima, né, a gente tem uma consultoria que nos ajudou a enxergar isso, é que muitas vezes tu deixa de vender porque acha que está perdendo. Então, às vezes tu analisa a margem, etc, e tu vê, não, isso aqui não dá para vender por esse preço porque eu vou estar perdendo. Mas, principalmente no nosso caso, que a gente tem uma empresa técnica de engenharia, a estrutura é muito cara, né? Para manter aquela estrutura é cara. Então, para a gente não ter serviço, é que nos prejudica muito, porque a estrutura está ali, independente de tu vender, o custo fixo é altíssimo. Então, há muitas vezes, a gente hoje trabalha assim, analisa a carteira. A depender da carteira, as escolhas, né, do momento agora, elas são balizadas pela carteira e lá pela frente. Então, isso nos ajudou a fazer com que, às vezes, é melhor vender para empatar, porque, na verdade, se empatar é pagar o custo fixo, do que deixar de vender, porque por que eu vou pagar para trabalhar? Não. Essa visão mais minuciosa da tua situação, ela ajuda muito a que tu consiga ter um caixa, porque meu pai sempre fala, o que quebra uma empresa é caixa. Eu posso estar com uma venda gigantesca, ou mesmo ter faturado, sei lá, muito mais do que a média nos últimos meses. Só que se o meu prazo de recebimento é longo e o meu prazo de pagamento é curto, aquilo ali me gera um problema que muitas vezes, mesmo aparentemente com faturamento alto, pode vir a te gerar um problema seríssimo. O fluxo de caixa acaba... Então, eu tenho para receber lá na frente. O cara que vai receber agora, ele não quer saber, ele quer receber o que tu te comprometeu com ele. De caixa é muito importante. Exato. Então, foi questão então assim, a regra é, tem que vender, mas assim, caixa, tem que olhar para o caixa, porque se o caixa tiver descoberto, isso é um problema. Eu costumo dizer o seguinte, né, às vezes a pessoa vendeu, sei lá, minha empresa vendeu aí 10 milhões, mas ela teve despesas de 10 milhões, ou seja, não sobrou nada. E às vezes o cara tem uma mini pipoca, vamos dizer assim. Ela vendeu ali R$2.000 no mês e teve um custo de R$500, ele sobrou R$1.500. Quem teve lucro aí? O pipoqueiro, né? Mas tipo assim, mas o volume de dinheiro, obviamente, foi a empresa, nós estamos falando de 10 milhões. Mas a questão de resultado em líquido é o que importa muitas das vezes também. E essa questão do caixa é muito importante realmente para a empresa. Cara, é muito bacana você estar conversando contigo, até para a gente ver os pormenores, daí a gente vê como realmente foi bacana esse processo de aprendizado que tu teve com o teu pai, que querendo ou não foi o teu mentor também, né? Nessa parte de realmente não facilitar muito, justamente porque acreditou do teu potencial e sabia que tu tinha que passar por isso justamente para dar valor, né, a essa questão de estar na empresa hoje também, né? Agora falando um pouquinho sobre ti, né? Tipo, eu vejo no teu Instagram, mudando um pouco de assunto, teu Instagram, teu Facebook, nas tuas redes sociais ali, que tu é muito a favor da questão do armamento, né? Tipo assim, cara, eu queria muito conversar contigo sobre isso, porque eu tenho uma visão um pouco diferente da tua nessa questão. Eu tenho medo de armas, na verdade, embora eu fui num curso de tiro ali, no caso,
uma empresa, né, relacionada a isso, no stand de tiros lá. E peguei numa arma pela primeira vez e eu fui com o meu sócio e foi muito satisfatório. Porque eu perdi um pouco o medo, porque na minha visão, eu morei num bairro que era perigoso, então eu tinha medo, porque a arma sempre foi relacionada para mim à violência. Então, assim, eu não tinha uma outra visão. Então, hoje já sou um pouco mais adepto a isso, até por uma questão de defesa, mas só para te entender, na minha visão dessa questão. Então, assim, quando eu fui lá, dei o tiro lá a primeira vez, deu aquele susto, né? Mas, de qualquer forma, já foi meio que o medo foi se perdendo, assim. Então, mas ainda confesso que eu tenho receio de ter uma arma em casa. Mas assim, claro, tem toda a legalização, tudo certinho, tem o direito de ter, né? Mas qual a tua visão em relação a isso, André, com relação ao armamento? Então tu és a favor? Sem dúvida eu sou a favor, né? E assim, vou contextualizar. O meu avô tinha uma loja de caça e pesca, então, né, sempre teve arma, caçava. Minha mãe, que era filha dele, né, sempre conviveu. Minha avó andava com 32 dentro da bolsa, né, e não era para matar ninguém. É que assim, no passado isso era algo normal. Tu comprasse uma maleta dessas então hoje em dia se usa menos, mas de empresário, né, de executivo assim, ela já vinha com um lugar para botar arma ali. E isso era normal. No passado, falando de 30 anos atrás, 40, qualquer um tinha uma arma atrás da porta em casa, era algo corriqueiro e não se tinha mais mortes violentas por armas do que se tem hoje, não existia. Na minha visão, o que aconteceu? Né? A esquerda, logicamente, é contra armas e veio batendo ao longo dos últimos anos na mídia, né? Então, assim, tem um acidente com arma com uma criança em casa. A intensidade que a mídia coloca aquilo ali, né, e o quanto eles falam, e gera na população que tu cresceu, né, sentindo que aquilo ali é perigoso, e que a arma é perigosa, etc. Eu que vim de uma família que, né, sempre teve, e para mim isso era normal, a minha visão, ela é a seguinte: a arma sozinha, ela não faz absolutamente nada, a arma não mata, quem mata é quem pega a arma e atira. Uma faca sozinha faz alguma coisa? Não. Agora, uma pessoa com uma faca faz um estrago grande. Um carro, vamos supor, se eu pegar o meu carro e ir ali na Praça Nereu Ramos, qualquer um que tem um carro e ir na Praça Nereu Ramos, mata quantas pessoas? Aquela ocasião na França que eles roubaram um caminhão de lixo, mataram 80 pessoas em Nice com um caminhão de lixo. Para tu matar 80 pessoas com uma arma, eu vou te falar que não é simples. Então, essa visão demonizada da arma que foi feita ao longo dos anos, que eu acho que traz isso. Agora, a arma, por si só, ela não faz nada. A arma, ela tem uma questão, ela tem uma letalidade alta. Ok, a arma, se usada, ela pode matar. Agora, a questão é a seguinte: se tu pegar a população, quantos por cento está disposto a fazer mal com uma arma? Claro que tem quem quer. Mas essa mesma pessoa que está disposta a fazer com uma arma, ela está disposta a fazer com um pedaço de pau, com um pedaço de ferro, com um carro, com uma faca, com o que for, né? A pessoa que quer fazer o mal, faz o mal. Então, esse é o primeiro ponto. E vamos lá. A arma, por ter essa letalidade, ela tem uma característica que talvez seja a única dela. Ela é um equalizador de forças. Onde é que eu quero chegar? Eu com uma faca e a minha esposa com uma faca, eu por ser mais forte, maior, etc., tenho uma vantagem sobre ela. Concorda? Sim. Eu com uma arma e ela com uma arma, se ela treinar, e não precisa ser muito, a gente tá equivalente. Uma senhora de 80 anos com uma arma, ela pode se proteger de um cara de 1,90 m com 100 quilos. Então, a arma permite com que a força não se sobreponha, tu entende? Então, se assim, vamos, hipoteticamente, né, que não existe mais arma no mundo. Então, um passo de mágica, todas as armas sumiram. Ok, o que ia acontecer? O mais forte ia se sobrepor. Algum dia não existia arma, era o homem das cavernas, o homem mais forte das cavernas. Então, para que ele criou arma? Para se defender do dinossauro, do elefante? Então, ele criou arma para quê? Para conseguir, sendo menor do que o animal maior, se defender. Então, hoje, na minha visão, tu ter uma arma para te defender é essa ideia. E a arma é para se defender. Então, eu falo para minha filha, a arma, tá vendo? Papai tem arma, tem. Para que serve? Para se defender. Meu pai tem arma há 40 anos, 50 anos, nunca atirou em ninguém. O meu avô nunca atirou em ninguém. 99,9% das pessoas que têm arma nunca atiraram em ninguém. Quem tem arma legalizada com esse intuito? Quem que atira nas pessoas? O bandido que tem arma que não é legal, etc. Então, eu não vejo por que das pessoas de bem, isso é difícil falar de bem, quem é de mal, mas as pessoas que não têm o intuito de fazer mal para os outros,
que se não tiver arma vão fazer de outras formas, por que não pode ter o direito a se defender? E a gente sabe, tem aquela ideia, mas o Estado vai te defender. Uma coisa é certa, o Estado não é onipresente. A polícia... Normalmente quem defende o desarmamento são os políticos e etc. E às vezes pessoas muito ricas, artistas, né, que tem um segurança armado fazendo a sua defesa. Sim. Então é muito fácil dizer, eu sou contra a arma não é legal, a arma mata... Então, segurança usa o quê? Flores, livros para te defender? Não, ele usa arma. Então, é uma visão, assim, é hipócrita na minha visão. Por quê? Tu dizer que ela não é boa, mas tu querer que te defenda agora. Então, o Papa é contra armas, mas ele tem lá os seguranças suíços lá defendendo eles com armas. Então, não faz sentido. E eu acho que se tu tira isso da pessoa, num estado como é o nosso, onde o Estado não te defende, e nem seria obrigação do Estado, ele não tem condição de te defender, isso é que a gente o Estado tem que dar defesa. A polícia chega depois do ocorrido, a não ser que tenha sorte de alguém estar te assaltando e ele esteja passando policial, mas isso é exceção, a regra é a polícia chegar depois. Então, se tu não tiver como te defender, eu vejo que não está certo. E eu penso assim, eu tenho uma família, eu acho que a minha obrigação como homem, como pai de família, é defender a minha família. Eu acho que eu, como pai de família, tenho que dar a minha vida pela minha família. Essa é a minha essência, é isso que eu prego. E se eu não tiver como me defender de um bandido, de uma invasão, etc., como é que eu vou fazer isso? Eu não acho que seja justo e correto. Por isso eu acho que a arma não é para qualquer um, no sentido assim, é só para o rico, só... Não. Tem que fazer uma avaliação, porque a gente sabe que tem pessoas, né, psicologicamente que não tem como tem, então tem que fazer uma avaliação rígida. Carro, né? Exato. Eu acho que, até vou ser bem honesto, eu acho que o da arma e o do carro são pouco efetivos, deveriam ser mais rígidos, vamos dizer assim, para realmente tentar filtrar um pouco mais, que se a pessoa não tem controle emocional, etc. E claro, mesmo esse teste não vai ser 100%, mas tentar filtrar um pouco melhor, tu vai diminuir a chance de dar problema. Agora eu vou te dar um número. Existe muito mais mortes, por exemplo, de crianças em piscina afogada, envenenamento no sentido de tomar produto de limpeza, etc., do que com arma de fogo. Agora, se uma criança morre afogada na piscina, ou morre que tomou, sei lá, que boa da lavanderia, que está ali acessível, talvez saia alguma coisa no jornal, mas é de uma forma. Agora, se uma criança morre com acidente, né, que pegou a arma do pai, etc., isso aí é divulgado. Então, a impressão que dá é que morre muito mais gente com arma de fogo, que ter uma arma de fogo em casa com criança é algo inconcebível, que é problemático, que tu tem tomada em casa, tu tem escada em casa, tu tem faca em casa. Se tu parar para olhar o que tem em casa que remete risco a uma criança, é uma infinidade. Então tá, se a criança pegar a arma, o risco é maior? Sim, então tu não deixa a criança ter acesso à arma e na medida que ela for tendo maturidade, tu vai explicando para ela que aquilo ali é igual a faca. A tua filha com 2 anos, 3, tu vai dizer, filha, a faca não pode, e ela vai entendendo que não pode. Certo. A arma é a mesma coisa. Acho que tu fez um paralelo muito importante com relação à questão de que a arma é um objeto, e realmente quem faz uso dela é que pode usar para o bem ou para o mal, assim, como acho que ficou bem claro, pelo menos para mim, eu não tinha parado para pensar. Muito mais usado para o bem do que para o mal, tu entende? É um tema que, como eu te falei, para mim, eu tinha essa percepção, parece que, tipo, quem tem arma tipo, não é bandido, mas, tipo assim, é para matar, tipo, não tinha essa visão. Realmente, confesso que, até um tempo atrás, claro que depois, e eu tinha medo, né, André, por conta da questão da violência, porque parece que uma pessoa com arma, ela estaria suscetível ali a... Mas hoje também, como tu falou ali, hoje com o pai, a gente veja que tem uma questão da defesa, né? Então, assim, tu poder se defender de um cara que realmente... uma das coisas que eu mais odeio é a violência. Eu vejo assim, eu acho tão injusto quando uma pessoa tá lá e é roubado, é assaltado, tipo assim... às vezes tem coisas piores ali de violência, estupro, essas coisas que Deus o livre, mas enfim, são coisas que eu fico... Mas é que a violência existe, Jonas, entendeu? Ela existe e a pessoa violenta, por mais que tu não goste, ela vai ser violenta. Então, até recentemente eu vi de novo, já tinha visto, mas vi de novo e um negócio que me marcou, não sei se tu conhece o cara, psicólogo, escritor lá, o Jordan Peterson, um canadense, e ele tem uma passagem que o cara pergunta assim pra ele, mas tu acha que um homem ser violento, isso é bom? Aí ele falou assim, tu ter a capacidade de ser violento e não ser é uma virtude. Tu ser fraco e, tipo assim, tu não tem capacidade de ser violento e então tu não vai fazer mal pra ninguém. Isso não é virtude. Por quê? Porque tu simplesmente não tem condição nem de defender a tua família. Agora, tu dizer assim, não, eu tenho condição de ser violento, eu posso defender minha família e não ser, isso é virtuoso, vamos dizer assim. E volto àquela questão. Tu, como homem, tem que ter a capacidade de ser violento. Então, vamos fazer o paralelo. Eu, com uma arma, tenho que ter a capacidade de usar a arma para defender a minha família e me defender. Mas isso não quer dizer que eu vou usar a arma
porque o cara no trânsito me xingou. Não, então assim, tu ter esse controle emocional de dizer assim, só vou usar no momento em que realmente for necessário, isso é virtude, entendeu? Então, tu ter uma arma, na minha visão, é isso, é poder saber que se for necessário, tu vai poder usar, mas realmente na necessidade, porque eu sei que se eu usar uma arma de fogo num momento de trânsito ou qualquer outra banalidade, eu vou estar estragando a minha vida, e eu não quero estragar a minha vida. Eu tenho filho, eu tenho esposa, né? Eu tenho uma carreira, tenho tudo. Então, a pessoa que tem essa consciência, ela só vai usar em última instância. E vou te dizer assim, se eu tô no trânsito, cara buzina, eu xingo, se eu tô sem arma, eu tendo a ser mais reativo do que se eu tô com arma. E vou dizer, já teve situação de eu estar indo pro clube de tiro com arma, né? Ali num banco, e o cara me fechar, me xingar, etc. O que eu fiz? Nada. Eu não... Porque se eu tô com arma e o cara me fecha pra vir e, né, querer tomar satisfação e eu tô com arma, em tese eu vou ter que me defender, eu vou usar arma. E aquilo ali vai gerar um problema pra mim que não justifica. Então, naquele momento, pra mim, é melhor deixar o cara embora do que pensar que, tendo que usar arma, a consequência pra minha vida vai ser muito ruim. Então, eu não vou usar. Equilíbrio, né? Exato. Então, tem muito pra se falar disso, né? É um meio que eu vivo e vejo, mas... as pessoas em geral têm uma visão que eu acho que a mídia trouxe e que na minha visão não é a certa. E eu falo para alguns amigos meus que são contra, se entrar na tua casa, prender a tua filha, estuprar a tua esposa e tu não tiver como fazer nada e disser assim, eu gostaria de ter uma arma aqui para me defender e tu não teve, aí tem gente que diz, mas pode ser que eles entrem e tu não tenha acesso à arma e eles façam a mesma coisa. Claro que pode, mas eu prefiro ter a chance de ter do que de não ter. Então eu acho que tu tem que trabalhar com essa hipótese, porque o que a gente fala, violência, eu não gosto de violência também. Agora, tu sabe que existe violência, e lá voltando ao Jordan Peterson, ele falou, artes marciais, o cara que faz jiu-jitsu tem 2 metros de altura, eles têm lá, né, tem aquela coisa de assim, que não é pra usar, não é pra sair batendo nos mais fracos, a arma, em última instância, é a mesma coisa. Eu, com uma arma, sou mais forte do que quem não tem arma. Então eu tenho que saber que aquela condição ali não me permite sair usando aquilo para violentar os outros. É a mesma coisa do cara que tem domínio da arte marcial, que é mais forte, etc. E ela vai estar ali. Tu sabe te defender com jiu-jitsu? Vai estar ali. Se alguém vier te atacar, tu vai te defender. A arma é a mesma coisa, mas o cara que vai... Então todo mundo faz jiu-jitsu, faz para sair batendo nas pessoas na rua? Judô, karatê, etc. Não é a arma, é a mesma coisa. No meu porte físico eu tenho que ter uma arma mesmo, porque eu não sou tão alto assim. Tu pode ter 2 metros de altura, saber jiu-jitsu. Mas se vier 3 caras de 1,60 m, cara, já dificulta a tua vida, entendeu? Ou um cara com facão e tudo, jiu-jitsu, tu dificulta. Então, de novo, a arma equaliza as forças. Então... A arma equaliza as forças aí, eu achei bem interessante mesmo. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto de vista, não. Esse é o grande diferencial da arma, que uma senhora de 80, 90 anos, uma criança com 10 anos, 8, bem instruída, já teve situações de invasão que a criança com 8, 10 anos defendeu a família com uma arma e salvou a família. Sim. Ia chamar a polícia não ia vir. Todo aquele mal. Vamos falar de Israel? Tem a ideia de que Israel é armado. Diz que 2% da população de Israel hoje é armado. Naquela ideia de que o Estado de Israel é forte, né? O Estado da segurança, protetor, não sei o quê. Quando os terroristas entraram lá, o que aconteceu? Não tinham como se defender. Se fosse um povo armado, eles teriam muito mais condição de se armar. E... tem outras coisas do tipo assim, a arma é para se defender do bandido, mas a arma também é para se defender do Estado. Então entra noutra esfera. Por que nos Estados Unidos tem a segunda emenda que lá não tiram a arma do povo? É para se defender do bandido? Também. Mas na ideia deles, o Estado, o governo, ele é teu amigo até um certo ponto. Porque um povo desarmado, ele é muito mais facilmente subjugado. Então vamos pegar todas as ditaduras ao longo da história, todas, não tem exceção. Desde o Hitler na Alemanha, Venezuela, todas que tu pegar, que eles querem fazer uma ditadura, né, e começar a tirar a liberdade do povo, qual é a primeira coisa que eles fazem? Campanha de desarmamento. Vamos desarmar o povo, por quê? Porque um povo desarmado é muito mais fácil dizer, agora vai ser assim, e tu não faz nada. Então, nos Estados Unidos, quando eles começam com essa ideia de desarmar, o que o povo faz? Eles não dão um tiro, eles botam as armas, vão pra rua e ficam assim, mostrando, a gente tá aqui para se defender e vocês não vão tirar as suas armas. E eu acho que isso mostra a força do povo na atualização também. E é isso, tipo, a ideia de que o Estado não é, né, daí entre outras esferas, que o Estado tem que dar educação, saúde e tudo, o Estado não dá, não tem condição e segurança também não vai dar. É aquela coisa, tu é a primeira linha de frente, é tu, não é o policial, é tu, a primeira linha de frente é tu. Então, na minha visão, esteja preparado para te defender. Porque se tu não te defender, ninguém vai te defender. Não vai.
Se tu não defender a tua família, ninguém vai defender. Pode chamar a polícia, eles vão chegar em 5, 10, 15 minutos. Em 5, 10, 15 minutos dá para o malfeitor fazer muita coisa. Então, essa é a minha visão, respeito quem pensa contra. E aquela situação, então todo mundo tem que ter arma? Claro que não. Agora, não me tire o direito de ter a minha, porque muita gente acha que eu não posso ter a minha. Se tu não quer ter, te respeito, mas me dá a liberdade de ter a minha para poder defender a minha família. Tranquilo. André, muito bacana essa tua colocação, acho que foi bem... contribuiu bastante, tanto na parte da questão empresarial ali e tal, quanto nessa parte de desarmamento, que de fato é um tema polêmico. Acho que a gente poderia ficar horas falando também sobre isso, porque justamente são visões que às vezes a gente, quando faz esse debate, que é um tema polêmico, a gente acaba vendo os dois lados da moeda, usando a inteligência até mesmo nesse sentido de, poxa, realmente faz sentido aqui, como eu mesmo coloquei ali, para mim eu tinha uma, não é que eu era contra, mas assim, eu já fui mais contra, vamos dizer assim, né? Mas aí, com o tempo, assim, eu receio, isso aí, o medo, né? Mas, André, quero agradecer, né, pela tua participação aqui no nosso podcast. Queria que tu deixasse uma mensagem aí para as pessoas, né? Tipo assim, o André, com tudo isso que já passou na vida, 39 anos aí, prestes a chegar nos 40, né, André? Qual a tua essência, assim, o que tu realmente prima para a tua vida com relação à questão de família, questão de negócio, questão de vida, assim, o que o André nunca abriu mão e não abrirá a mão por ser a sua essência? Eu acho que assim, com a maturidade, o tempo passando, né, e filhos, talvez lá mais novo, existia uma ânsia, assim, um desejo naquela ideia de ficar rico, vamos dizer assim, né, no sentido de ter mais coisas e etc. Eu acho que isso é importante, né, o desejo das coisas e, né, isso é importante, mas cada dia que passa a gente, né, eu ainda não sou velho, mas a gente sabe que o tempo é finito, então o tempo não volta e eu vejo que o tempo que tu não passa com a tua família, o tempo que, né, que tu não tem, não volta. Então eu procuro, né, trabalhar bastante, né, focar no meu trabalho, nas minhas obrigações, no crescimento da empresa, mas dentro de certos limites, assim, cada dia eu vejo isso. A minha esposa é médica e a gente conversa muito sobre isso, porque médico principalmente tem uma dinâmica de que quanto mais trabalha, mais ganha, né? Então se quiser fazer plantão todo final de semana, de noite, trabalhar em 3, 4 lugares, ganha muito mais, mas isso vai fazer com que tu não esteja com teus filhos, né, e etc. E a gente bota na ponta do lápis até onde isso vale a pena, porque para que tanto se tu não consegue usufruir? Então às vezes tu dá um presente pro teu filho e isso, para dar aquele presente, te obrigou a fazer um plantão a mais, né, para simplificar. Talvez o tempo daquele plantão contigo, pro teu filho, valesse mais do que aquele presente que tu deu. Então, né, eu antes de ter filho, viajava a trabalho com muito mais facilidade, né? Hoje em dia, para mim, é penoso viajar e ficar longe. Então, se me dissesse hoje assim, André, tu tem uma proposta, vamos abrir uma filial da empresa no Nordeste, e tu vai ficar lá, morando lá, e tu vai vir a cada 15 dias para casa, ficar, né, o final de semana com teus filhos, né, a cada 15 dias no final de semana, para ganhar o dobro, né, a empresa vai crescer, vai ganhar o dobro. Não faria, né? Então, talvez há 10, 15, 20 anos atrás eu diria, com certeza faria. Ao longo da vida, vivendo e enxergando isso, hoje para mim é claro que eu não faria, não vale a pena, né, não tem, claro, quero ganhar mais dentro do possível, mas esse sacrifício de não ter tempo, né, de qualidade com a família e etc., acho que não vale a pena. Então, esse equilíbrio entre, né, ir atrás, buscar, trabalhar, mas ao mesmo tempo dar importância e tempo à família, é o que cada um julga importante, né, porque talvez um não tenha família e julga importante o lazer, etc., mas acho que esse equilíbrio é importante, porque é aquilo que a gente fala, o tempo não para, o tempo passa. A minha esposa sempre fala assim, ela tem que viver o hoje, porque todo dia ela se depara com situações de gente, né, um rapaz de 33 anos foi fazer uma unha encravada, entrou uma bactéria, em 50 dias morreu saudável. Então fica assim, ó, aquela ideia de postergar, né, não, isso aqui eu deixo para depois. Então a minha esposa é muito disso, compra um vinho melhor, vou deixar para tomar numa ocasião. Ela fala, toma hoje, porque amanhã tu não sabe, né, então... A gente é mais o presente, então, e ver o caminho, né, que a gente sempre fala. Que a gente fica pensando que lá na frente a gente vai usufruir, ser feliz na hora que eu tiver tal coisa, e na verdade, e a gente sabe, o material é isso, né, material, quando tu tem, tu perde o brilho, então até tu chegar parece que tendo aquilo ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo, né, e assim, uma coisa que me lembrei agora, que eu sempre que posso falo, que é uma coisa que eu vi em algum lugar, que para finalizar, falo bastante, uma vez alguém falou assim, o que tu compra ou que tu consegue de posses materiais é uma coisa que
é um prazer momentâneo, vamos dizer assim. Tu comprou, a TV de 80 polegadas tu queria ter, tu comprou, depois tu vai ver a TV, mas ela perdeu aquele brilho. Agora, as experiências que tu vive, os momentos que tu vive, isso te marca. Então, viajar, né? Mas não é todo mundo pode viajar para fora e tal. Cara, que seja Gramado, que seja, né, sei lá, ir na barragem, fazer um piquenique com a família domingo. Aquilo ali gera uma experiência. E a situação do cara falava assim, vamos supor que eu viajei para um lugar e tu viajou também, Jonas. E nós vamos falar, fui para eu também fui. Ok, e eu comprei o carro X, tu comprou o carro X. Então nós vamos falar da nossa satisfação com duas situações, da mesma viagem, do mesmo carro. A gente tende a ter muito mais empolgação de falar da experiência vivida na viagem e tal, etc, que aconteceu, do que do bem material que a gente comprou. O carro faz 0 a 100 em 7 segundos e tal. Tipo, não tem, porque aquilo ali é mais curto, não te gera um prazer. E o que tu viveu é diferente, é uma memória. Então, e aquela coisa que eu também ouvi um dia alguém falar que me marcou. Quando tu vive uma rotina, o teu cérebro automaticamente, pela natureza, ele é obrigado a eliminar o que é repetido, porque tu não tem como lembrar tudo que tu faz todos os dias ao longo da tua vida, né? Então, o que tu almoçou na terça-feira passada, tu não lembra, porque provavelmente tu almoçou no mesmo lugar que tu sempre almoça. Agora, se terça-feira passada tu tivesse ido, sei lá, almoçar num restaurante na Nova Veneza que tu nunca foi, com um cliente teu, tu vai lembrar daquele restaurante que tu foi almoçar lá. Então, entrar numa rotina onde tu faz sempre as mesmas coisas, vai nos mesmos lugares, etc. Quando tu olha para trás, a tua impressão da tua vida é de que tu não viveu, ou de que viveu pouco. Quanto mais coisa diferente tu faz, seja de qualquer natureza, seja pular de paraquedas, seja o que for, a impressão que dá é que tu fez muita coisa que tu viveu e que a vida vale a pena. Então, eu levo isso como máxima de... Então, eu falo mesmo, sempre que a gente vai para um lugar, eu tento ficar no hotel diferente. Porque, o hotel era bom, é maravilhoso e tal, mas assim... Experiências novas. Tu vai sempre no mesmo hotel, tu não vai lembrar aquele dia que eu fui naquele hotel, porque tu foi sempre no mesmo. Então, por mais que às vezes o hotel que tu vá seja pior do que o outro, mas tu viveu uma experiência, tu vai lembrar da ocasião. Então, são coisas que a gente vai refletindo sobre o que está fazendo para ir tentando melhorar. Certo, André. Obrigado pela sua participação no nosso episódio. Creio que contribuiu bastante aí para as pessoas também. E ficamos à disposição. Até a próxima, então, para nós todos. Um abraço a todos. Então tá. Obrigado, gente.